Como o diabetes afeta os rins? Você sabia que a doença renal é 10 vezes mais comum em pessoas com diabetes do que nas que não têm? Bom, muita gente não faz ideia sobre esse dado, por isso nesse vídeo, se você ficar comigo até o final, eu vou te ensinar tudo sobre a relação entre o diabetes e os nossos rins. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thaís e você está no meu canal Diabética Complicada. Só que você aprende tudo sobre diabetes com uma pessoa que tem diabetes e tem complicações e gosta de explicar um monte de coisa com analogias malucas. Bom, doença renal do diabetes, eu confesso que é um tema que eu tava aí devendo pra vocês em todas as minhas plataformas. Inclusive, se você ainda não me segue lá no Instagram, tá aqui, meu nick, @diabética complicada. Sempre tem bastante conteúdo bacana pra você, mas enfim. Eu nunca tinha falado sobre doença renal e eu tava devendo isso pra vocês realmente, porque me aprofundar nesse tema, eu confesso que eu tinha um pouco de, não é preconceito, mas eu acho que eu tinha um pouco de medo. Porque essa é a única complicação que eu ainda não desenvolvi. E sabe quando você deixa quietinho ali? Ah, depois eu estudo isso, depois eu vejo. Eu não deixei de me cuidar em relação aos cuidados dos meus rins, mas eu tinha um pouco de medo de ir lá e cair de cabeça nesse tema. Eu confesso isso, porque ser uma pessoa com diabetes, estudando sobre diabetes e complicações do diabetes e tendo um pouco de conhecimento sobre saúde, entendendo as consequências das complicações, é bastante difícil. Eu quis compartilhar isso com vocês, porque ninguém é perfeito, ninguém vive 100% o diabetes de uma forma positiva, e eu confesso que enfrentar a doença renal para mim era um tabu muito grande. E eu espero que eu nunca tenha, por favor, Deus. Bom, não é como se negar que exista complicações nos rins fosse uma opção pra gente. Na verdade, até é, mas não é o melhor caminho. Eu acredito muito mais que seja extremamente melhor a gente enfrentar o nosso medo agora, ir lá e se aprofundar e estudar sobre isso no presente, em que muito pode ser feito, muito pode ser evitado, muito pode ser prevenido, do que a gente empurrar com a barriga e jogar pro futuro, em que talvez lá na frente não reste mais nenhuma opção pra gente e pra nossa saúde. E quando a gente fala de doença renal do diabetes, nefropatia diabética, a opção inevitável é a falha total dos rins. E é por isso que esse canal existe, Diabética Complicada. A ideia é que eu traga aqui mais assuntos sobre complicações do diabetes, que é um grande tabu para muita gente. E traga esse assunto de uma forma divertida, didática, cheia de analogia maluca, com corrente de luz, com peneira. Você vai ver nos vídeos que eu trago sempre por aqui, que eu tento de verdade fazer com que a gente se eduque através desse canal aqui de comunicação, eu e você, de uma pessoa com diabetes para outra pessoa com diabetes que está aí do outro lado da telinha. E bom, de pessoa com diabetes para pessoa com diabetes, eu quero pedir muito a sua ajuda. Esse canal ainda, é bem pequenininho e eu queria que ele crescesse cada vez mais. E como que você me ajuda a fazer esse canal crescer? Deixando o seu like e a sua inscrição aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Clica logo nesse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo da tela e vem aqui me dar essa força, essa moral. Eu juro que você não vai se arrepender. Ok, recados paroquiais dados, vamos pro vídeo. Hoje a gente vai falar de nefropatia diabética, que você ainda vai ouvir muito esse nome por aí, mas na verdade ele tá entrando em desuso, tá? As pessoas estão começando a dizer, pô, esse nome não é muito legal. E agora, o interessante é a gente chamar a complicação do diabetes que afeta os rins de doença renal do diabetes, ou DRD. Então, se um dia você vê essa sigla por aí, entenda que se trata de doença renal do diabetes. E como em todos os vídeos neste bate-canal, eu nunca trago um assunto novo sem explicar do que se trata. Hoje a gente vai falar de como o diabetes afeta os rins. Realmente eu vou fazer várias analogias para a gente tentar entender a função dos rins e como o diabetes, a glicemia alta, pode alterar essa função. Porque eu acredito que somente através do nosso entendimento que a gente consegue visualizar como as coisas acontecem ali dentro do nosso corpo, até para a gente poder prevenir que elas aconteçam, porque quando a gente tem diabetes e ouve muitas vezes, retinopatia, neuropatia, nefropatia, é só um nome.
Mas a partir do momento que a gente entende como isso afeta o nosso corpo, eu acredito que aí tá a educação real, aí tá a educação em diabetes mais pura. E como eu já falei, eu já trouxe várias vezes esses assuntos de complicações por aqui. Tem uma playlist que eu sempre esqueço que lado que fica o card, mas eu vou deixar aqui em cima. Eu já falei sobre neuropatia diabética, como que o diabetes afeta os nossos nervos. Já falei sobre retinopatia diabética, que é como o diabetes afeta a nossa visão. E hoje chegou a vez da não menos importante nefropatia ou doença renal da diabetes. Eu tô enrolando muito hoje, meu Deus, vamos pro que interessa logo. E para falar sobre os nossos amigos rins, eu peguei uma ajuda lá da minha cozinha, que é esta belíssima peneira, que ela vai ajudar a gente a ter um entendimento melhor sobre os nossos rins. Bom, rins, nós temos 2, obviamente, mas a gente precisa entender que eles têm uma função extremamente importante no nosso corpo. Você já deve saber que os rins filtram o nosso sangue, e é por isso que eu peguei a nossa amiga peneira, e justamente por eles terem uma função tão importante que a gente tem 2 no nosso corpo. Bom, diariamente passam litros e litros de sangue ali pelos nossos rins. E eles têm vários buraquinhos ali dentro do nosso rim, como os buraquinhos dessa peneira. Que esses buraquinhos são tão inteligentes, que eles só deixam passar por aqui coisas que a gente não quer mais, que não servem mais para o nosso corpo. E eles retêm, né, como uma peneira, eles deixam para dentro do nosso corpo coisas essenciais, como proteínas, como aminoácidos, como tudo que o nosso corpo precisa. Então, o processo normal é esse. Você precisa ingerir líquidos todos os dias para que o seu sangue tenha bastante volume, para que ele passe ali pelos nossos rins. Essa água vai ajudar a levar para fora do nosso corpo tudo que ele não quer mais, tudo que precisa ser ejetado. E aí, esse conteúdo que a gente não precisa, ele desce para nossa bexiga e a gente joga fora através da nossa urina. E o que é importante pra gente fica dentro do nosso corpo ali, bonitinho, para ajudar a gente a viver da melhor forma. Bom, explicado o processo normal do nosso rim de uma maneira muito simples, só pra gente ter uma ideia. Bom, agora vamos pensar no rim de uma pessoa com diabetes. Eu já expliquei aqui no canal, nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima, sobre os sintomas do diabetes. E um sintoma bastante característico de diabetes e de glicemia muito alta é justamente a sede e a vontade de ir muito ao banheiro. Eu já expliquei também por que isso acontece, mas eu vou relembrar aqui vocês que quando tem muito açúcar rolando ali dentro do nosso organismo, o nosso organismo entra em pane porque esse açúcar em excesso não deveria estar ali. E aí, o nosso organismo, como ele é inteligente, ele pensa, pô, esse açúcar precisa ser jogado para fora através da urina. E aí, a gente sente muito mais sede, bebe muito mais água. Essa água ajuda a jogar todo esse açúcar para fora do nosso corpo através da urina. E é por isso que o diabetes foi descoberto muito tempo atrás, porque perceberam que a urina de pessoas com diabetes era doce e atraía formigas. Bom, entendido isso, a gente já começa a ver uma relação entre glicemia alta e rins e urina, né? Então, agora a gente vai elucidar um pouco mais isso. Imagina isso acontecendo durante anos no rim. O rim de uma pessoa sem diabetes, ele tem um trabalho, que é filtrar ali as coisas, várias vezes ao dia. O rim de uma pessoa com diabetes, que está com diabetes alto, descontrolado, ele tem quase, vamos chutar um número, mas 5, 6, 7 mil vezes mais trabalho do que o rim de uma pessoa normal. Por quê? Enquanto uma pessoa normal... Pessoas com diabetes também são pessoas normais. Aqui eu me expressei mal. Eu quis dizer um rim normal, um rim sem diabetes. O necessário para a sua sobrevivência, o rim de uma pessoa com diabetes precisa filtrar constantemente açúcar para que essa glicemia baixe um pouco, para que essa pessoa possa viver de uma melhor forma. E isso não é nada saudável, porque o rim vai começando a cansar ao longo do tempo de tanto trabalho extra que a gente dá para ele por causa do excesso de açúcar. E o rim é um músculo, assim como todas as outras partes do nosso corpo, a maioria. E o que acontece com o músculo quando ele trabalha demais? É como se ele estivesse indo para academia, ele cresce.
E não é como se o nosso rim fosse ficar mais forte de tanto açúcar que a gente tá mandando pra ele filtrar. Na verdade, pra ele jogar fora. Na verdade, um rim maior, ele se torna num rim menos saudável. Então, vamos imaginar o rim de uma pessoa normal, exemplificando muito, que não tem nenhum tipo de outra condição de saúde. Tem esse tamanho e o rim de uma pessoa com diabetes vai ter esse tamanho. Porque durante várias vezes ao longo do dia, esse rim da pessoa com diabetes precisa filtrar muito sangue, muito fluido ali para diminuir a glicose daquela pessoa, já que tá faltando insulina ali dentro. Tá, Thaís, mas se esse rim tá trabalhando mais e ele tá crescendo, ficando mais forte, isso não é bom? Então, na verdade, não é nada bom, porque quando o nosso rim aumenta um pouco de volume, aumenta um pouco de tamanho, quer dizer que as paredes dele estão ficando mais grossas, e aí elas começam a não desempenhar da melhor maneira a função principal dos rins, que é a filtragem. E já foi relatado em vários estudos que pessoas com diabetes, ao longo do tempo, se não tratadas, têm a tendência a ter um rim um pouco maior, porque a doença renal vai se instalando aos poucos nessas pessoas. Vejam bem que não são todas as pessoas com diabetes, estudando aqui exemplos de diabetes mal manejado, mas é pra gente entender a relação entre glicemia alta e doença renal. Beba água. E ok, essa é uma das coisas que podem acontecer com o nosso rim, ele ficar com um tamanho um pouco maior. Mas tem outra coisa que também acontece e que eu já dei uma pincelada nisso em outros vídeos, de novo, que eu falei sobre visão e sobre a neuropatia. O diabetes é uma doença circulatória. E o que isso quer dizer? Que quando a nossa glicemia está muito alta, isso prejudica a circulação do nosso corpo, porque a glicemia, ela é combustível para o nosso corpo. Se você não sabia, o açúcar é a moeda de troca do trabalho do nosso corpo. Então, para tudo que a gente vai fazer, a gente precisa do açúcar, a gente precisa da energia daquele açúcar para poder fazer. É como eu falei, é como se ele fosse a gasolina. Mas não é o açúcar que está no nosso sangue, mas o açúcar que está dentro dos lugares que ele precisa. Então, digamos, uma pessoa com diabetes que tem muito açúcar rolando, ele não tem insulina, porque essa insulina é como se ela fosse um carrinho. Ai, coceira. Essa insulina é como se fosse o carrinho que leva o açúcar para dentro da sua célula, que leva o açúcar para onde ele precisa, para que o seu corpo possa usar como energia. Se você não entendeu nada do que eu tô falando, comenta aqui embaixo que eu vou te explicar de uma forma mais simples. Mas é isso. Açúcar é combustível. Insulina é a mangueira que leva esse combustível para dentro do tanque para ele ser queimado pelo nosso corpo. Agora, se o diabetes está muito alto, se a glicemia está muito alta e não tem insulina, esse açúcar fica ali correndo solto sem ter alguém para levar ele para onde ele precisa. E se ele é energia e a energia não está chegando aonde ela precisava chegar, o nosso corpo começa, eu tô sem energia, como é que eu vou trabalhar direito sem energia? Agora imagina o nosso rim trabalhando ali exaustivamente para jogar esse açúcar para fora e não conseguindo pegar esse açúcar para poder usar como energia. Ele começa a ficar mais cansado. E esse cansaço começa a gerar lesões no nosso corpo. No olho, são lesões que levam a hemorragias que geram moscas volantes, que a gente até consegue perceber isso acontecendo, a visão se perdendo, nos nossos nervos também, e nos rins, os rins começam a trabalhar de uma forma tão exaustiva e tão sem energia, que da mesma forma, esses vasinhos ali começam a se romper, começam a se machucar, e é uma reação normal do nosso corpo. Quando o nosso corpo se machuca, ele faz uma casquinha. Quando você se rala, quando você era criança que se ralou várias vezes, faz uma casquinha. E no nosso rim não é diferente. Ele tá trabalhando exaustivamente, sem combustível da energia do açúcar. Então, ele começa a romper os vasinhos ali dentro e a formar essas fibrosezinhas, essas casquinhas. Ok, Thaís, o que isso tem a ver com doença renal? Bom, cada casquinha dessa vai prejudicando a função do nosso rim. Eu não sei porque eu tô usando a minha mão. Imagina aqui. O rim tem milhões dessas micropeneirinhas. E aí aqui teve um sangramento, teve um rompimento que criou uma casquinha. Aqui teve outro sangramento com rompimento que criou uma casquinha. Tudo isso vai prejudicando a função do nosso rim. E ao longo do tempo, de casquinha em casquinha, de ferida em ferida,
essa peneira começa a abrir buracos. Sim, aí o rim, que é tão importante para o nosso corpo, para manter o que a gente precisa ali dentro, se tem um buraco, ele não consegue mais manter o que a gente precisa ali dentro. E aí, com esse buraco, ele começa a mandar para fora pela nossa urina proteínas. E a proteína que é excretada pelo nosso rim é chamada de albumina. Então, quando uma pessoa com diabetes quer descobrir se o rim dela já está afetado pelo diabetes, pela glicemia alta, o exame para diagnosticar isso se chama microalbuminúria. Porque quando você faz xixi num potinho e manda para o laboratório vai conseguir identificar que o seu rim não está conseguindo deixar a proteína dentro do teu corpo e tá jogando essa proteína para fora através desse buraquinho. E aí já liga o alerta que, esse rim não está trabalhando da melhor forma. Existem sintomas para a doença renal do diabetes? Bom, aí que tá a importância da gente entender como as complicações do diabetes acontecem. Assim como as suas irmãs, neuropatia e retinopatia diabética, a doença renal do diabetes é silenciosa. Não é como se ela fosse bater na tua porta e dizer: olha só, o rim tá um pouco prejudicado, uma galera que não deveria estar saindo, tá indo embora pela urina, tá dando au revoir, hasta la vista, e essa galera se chama albumina. Eu recomendo que o senhor aí em cima vá correndo pro médico para fazer um exame pra gente fazer alguma coisa agora. Esse é um diálogo totalmente fictício. A doença renal realmente é silenciosa, você só vai perceber algum tipo de sintoma um pouco mais à frente, que estão relacionados à uremia, que são náusea, vômito, perda de apetite, até anorexia. Mas são sintomas muito comuns, que podem acontecer até em uma gripe, em uma virose. Então, se você não estiver de olho nos seus exames, não estiver de olho na sua função renal, tendo diabetes, facilmente você vai confundir doença renal com outra doença e quando você for perceber já está num estágio muito avançado. E outro sintoma que a gente vai perceber mais lá na frente e em estágios um pouco mais graves da doença renal são o inchaço, né? Porque o rim é responsável por filtrar e se ele não consegue filtrar direito, fica ali muita coisa, muito líquido, a gente começa a ficar um pouco inchado e também a tontura quando você está em pé. E outro sintoma é a hipertensão arterial. Mas, mais uma vez, só para citar, porque quem vai verificar esses sintomas em você e diagnosticar a doença renal do diabetes é o médico. Ok, então como eu descubro se eu tenho ou não essa tal doença renal do diabetes? Bom, o primeiro passo é você entender que não é você que descobre, é o seu médico que tem que te acompanhar sempre ali de perto para te dizer, agora tá na hora da gente fazer um exame renal. E aí, mais uma vez, a importância de você ter um profissional que acompanhe o seu tratamento do diabetes, toda a sua trajetória, que seja de preferência um endócrino, para verificar todas as suas taxas, todos os seus exames, para fazer ali um raio-x completo da sua saúde e lembrar que todos os anos você precisa fazer o exame renal. Você diagnostica, você não, mais uma vez, o médico, você diagnostica a doença renal do diabetes através de um exame bastante simples, que é o exame de microalbuminúria, em que o médico te passa uma prescrição, você vai até um laboratório e faz xixi em um potinho. Simples, fácil e rápido. Quem aqui é da época arcaica do diabetes, em que para verificar a função do teu rim, você tinha que fazer esse xixi 24 horas dentro de uma garrafa PET para verificar o volume, enfim, era um caos. Se você é dessa época, comenta aqui embaixo para mim, porque olha, não foi fácil passar por isso. Era um dos piores dias da minha vida ter que fazer esse tal de exame. Enfim, hoje não é mais assim. Você pega um potinho desse tamaninho, faz um pouquinho de xixi ali dentro, manda para um laboratório e ele vai dizer se já tem ou não proteínas na sua urina e te dizer se você já tá com o rim prejudicado ou não. E outro dado bastante importante, pega papel e caneta e anota aí para você não esquecer. Se você tem diabetes tipo 2, a gente sabe que pessoas com diabetes tipo 2 às vezes demoram anos para realmente receberem o diagnóstico escrito pelo médico. Você tem diabetes tipo 2. E durante esses anos elas não recebem tratamento para essa glicemia alta e elas podem sim desenvolver complicações. O ponto é, se você tem diabetes tipo 2, a partir do momento do primeiro diagnóstico que você recebeu, já é a hora de você
pegar esse potinho, fazer xixi e fazer esse exame de doença renal e ao longo do tempo, todos os anos, repetir esse exame. Então, atenção, diabetes tipo 2, exame imediatamente de doença renal do diabetes ou exame renal. Se você tem diabetes tipo 1, aí já é um pouco diferente, porque o diabetes tipo 1 não tem como atrasar. Se você tem diabetes tipo 1 como eu, você sabe que diabetes se instala, você já começa a passar mal, chega até em coma em poucos dias. Enfim, é triste. Diabetes tipo 1, você precisa começar a se preocupar em fazer exames para os rins depois de 5 anos do diagnóstico da doença. Então, se você descobriu diabetes em 2010, em 2015 você deveria ter feito um exame renal. E se esse diabetes é numa criança, foi diagnosticado com tipo 2, 3 anos, só precisa ser feito esse exame a partir dos 11 anos de idade. E depois de você fazer esse primeiro exame na pessoa com diabetes tipo 2, imediatamente na pessoa com diabetes tipo 1, 5 anos após o diagnóstico, aí sim, todos os anos você precisa repetir o xixi no potinho para verificar a função dos seus rins e acompanhar ao longo do tempo se ela está mudando, se o seu rim está começando a ficar um pouco prejudicado ou não. Assim como existe Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia do Diabetes, enfim, você tem que ter uma vez por ano o seu dia de saber como está a saúde dos seus rins. E existem também alguns fatores de risco que ligam um pouquinho mais de alerta em você para você ficar de olho no seu rim, que é o tempo de duração do diabetes, como eu falei, acima de 5 anos, o fator de risco começa a ficar um pouco maior. Se você fuma, se você é um tabagista, se você tem fatores hereditários, pessoas na família com doença renal e se você também tem hipertensão arterial e dislipidemia. Então, esses são fatores que podem agravar um pouco mais a função do seu rim junto com o diabetes. E lembrando a vocês que eu não sou médica, eu sou fisioterapeuta e por isso eu tenho um pouco mais de familiaridade em estar falando termos médicos, em estudar sobre essas coisas. Mas só quem pode te diagnosticar com doença renal do diabetes é o seu médico. Só quem pode te dar qualquer tipo de diagnóstico, qualquer tipo de informação, de remédio, é o médico. Então aqui eu tô te explicando como acontece, mas é sua obrigação também fazer as consultas certinho a cada 3 meses, todos os anos, tá ali, ó, do ladinho do seu médico, junto do seu tratamento, para garantir a sua saúde. E bom, eu tô tentando fazer vídeos não tão longos. Esse é o primeiro vídeo de doença renal que eu trago aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou trazer outras partes na próxima. Eu vou falar sobre outras coisas, sobre prognóstico, sobre tratamento, enfim, sobre estágios. Esse é só o primeiro vídeo de muitos que estão por vir. Se você gostou desse vídeo, você já sabe, é sua obrigação deixar o seu like e a sua inscrição aqui embaixo pra mim, pro YouTube entender que falar sobre diabetes, falar sobre doença renal, falar sobre complicações é importante para a plataforma e entregar esse vídeo para cada vez mais pessoas, para mais gente ficar informada sobre diabetes, pra gente evitar o máximo essa doença horrível que é a doença renal. Então eu conto com você para que esse vídeo, ó, chegue em cada vez mais pessoas e esse canal que ainda é bem pequenininho cresça também. Ó, conto com a sua força, com a sua ajuda aqui nesse canal. Por hoje é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Take 1. Gaguejei, desaprendi a gravar. Take 2. Take 3.